boa tarde aos presentes. Hoje temos a nossa 16ª sessão do Modos de Melancolia e hoje temos um convidado que é o Cláudio Carvalho, que é também uma pessoa que tem estado presente aqui connosco desde as primeiras sessões e que tem sido sempre um colaborador constante. Fazer então uma apresentação rápida. O Cláudio Carvalho é professor auxiliar convidado no Departamento de Filosofia, Informação e Comunicação da Universidade de Coimbra. É investigador integrado no grupo Aesthetics, Politics and Knowledge. É doutorado em Filosofia pela Universidade de Coimbra, em 2012. E aqui particularmente, entre muitas outras coisas, queria só destacar os seus projetos de pós-doc, o último, nomeadamente relacionado com o tema da melancolia, que se chama Melancolia e a Constituição do Meio Terapêutico. E penso que é dentro desta temática também que o Cláudio vai hoje desenvolver o tema, que se intitula Modernos Modos de Melancolia, Literatos, Amantes e Religiosos. E passo então a palavra. Muito obrigado. Eu estou aqui com problemas técnicos e tive que ligar um outro suporte e vou tentar sair. Peço desculpa. Este início regulado. Vou tentar sair. Enquanto o Cláudio resolve esse problema, eu queria destacar, de facto, o trabalho para nós exemplar do Cláudio, com várias publicações, com uma investigação que é imensamente estimulante para todos nós. Eu vou então, queria começar por agradecer aos organizadores a oportunidade de participar neste seminário, que tem sido um fórum de partilha e aprendizagem em torno destes temas, e dizer que aqui tenho encontrado interlocutores que me permitem repensar perspectivas e hipóteses que desenvolvi em trabalhos anteriores. E nesta, que é a minha segunda comunicação ao seminário, proponho uma visão mais ampla dos modos de melancolia, desenvolvendo alguns dos antecedentes daquilo que tomo como uma passagem da observação da melancolia à observação melancólica. Isto é, um componente subjetivo da melancolia. Aspecto central do conceito moderno, do seu conceito moderno. É um percurso que reata alguns dos pontos da leitura influente de Walter Lippmann em Melancolia e Sociedade, mas que despontava já em autores anteriores, como William Müller ou mesmo Lawrence Babb, que, segundo a minha leitura, permitem compreender as feições que a melancolia assume no Renascimento, onde desponta uma lógica que persistirá no idealismo alemão, no romantismo e mesmo na tradição vitalista. Escolhi destacar três figuras, o literato, o amante e o religioso, em que isso pode ser discernido com algum grau de enargeia ou vivacidade, dando um novo seguimento à ideia de Michael Tennyson de que a melancolia e a assédia são anteprojetos da modernidade. Aqui não estamos somente diante do impacto da retirada ou do exílio de Deus, fulcro das teorias cabalísticas, ou da perda do firmamento terrestre, cujo lamento mais sublime encontramos em An Anatomy of the World, de John Donne. Mas estamos diante de modos subjetivos de viver e conceptualizar a perda ou afastamento do que diria, seguindo Sloterdijk, como um campo vivificante. Essas figuras e a própria transmutação e adaptação do conceito de melancolia estão alinhadas com a evolução de discursos e sistemas da sociedade moderna, mas também com a própria evolução da escrita de si como óculos de reflexão sobre expectativas e ideais. As práticas da escrita são sucedâneos da evolução do cuidado de si, como tarefa continuada, contrastando com algo a corrigir ou localizado espacial e temporalmente, como uma ascesis ou arte da existência que, contudo, deixa progressivamente de contar com marcos externos da orientação de si. E essa é uma
ideia fundamental aqui. A metodologia que sigo é próxima à história conceptual de Reinhard Koselleck, de acordo com o qual os conceitos e práticas emergentes estão relacionados com desafios da sua estrutura social de referência, vinculados ao espaço de experiência, o Erfahrungsraum, e ao horizonte de expectativas. Como tal, o pressuposto é o de que, na semântica histórica, a par da observação da melancolia, surgem formas específicas e diversas de observação melancólica sensíveis aos desafios e expectativas da estrutura social. E, como tal, também antecipando novos problemas ou sugerindo a resolução de problemas identificados. Aquelas três figuras que destaco dão a ver a recorrência de três aspectos, e isto é já uma simplificação daquilo que, uma simplificação, uma estruturação também de base didática, diria. Por um lado, vão haver mecanismos fisiológicos, e mecanismos é aqui uma palavra adotada mesmo da filosofia da ciência contemporânea. Trata-se da organização orgânica, mas também do desequilíbrio do enfermar, sobretudo nestes casos, no impacto da adustão, da combustão da melancolia. E a par destes mecanismos fisiológicos, podemos também falar em esquemas de sentido, e dois tipos de esquemas de sentido. Por um lado, o sentido psíquico, referente ao padecimento, à experiência da perda, da insuficiência ou da impotência, sempre implicados nestes modernos modos de melancolia, e sentido social, que tem a ver justamente com o impacto das práticas de escrita. Portanto, trata-se de um nível de comunicação que irá permitir a consciencialização e a partilha de ideias acerca de melancolia, nestes três casos, com o surgir de uma consciência crítica também. As observações dos mecanismos fisiológicos da melancolia, mormente as novas formas de entender a adustão e a combinatória moral, não estão dissociadas dos modos de coexistência e pensamento, constituindo diferentes culturas de descontentes. Veremos como os novos modos de melancolia, os novos modos de incidência da melancolia, respondem a anseios de discursos nascentes, entre os quais o literário, o amoroso e o religioso. No literato e no artista concernem primeiramente ao diagnóstico consistente de dificuldades laborais e insuficiências no modelo de mecenato, de patrocínio, mas estendem-se à procura de reconhecimento, com diversas expressões de ressentimento face à demissão de um papel do literato e do artista nos destinos do mundo. No Amante Estranho causa o posicionamento face à evolução da codificação dos modos de amar, ou das artes de amar, tendo em conta uma idealização da figura do amado que se confronta com a sua ausência ou silêncio. No modo de vida religioso, ganharão destaque as vicissitudes de uma vivência autêntica do mistério, que se dispõe face a dogmas de interpretação religiosa e modos de fanatismo. Vivência e expectativas específicos, tendo em conta, contudo, ou melhor, procuramos, aqui uma passagem, procuramos, portanto, delinear para cada um desses modos de melancolia os seus mecanismos, como dizia, a vivência e expectativas específicos, tendo em conta, contudo, uma lógica comum. E esta lógica é relativa ao que denominaria, de forma talvez anacrónica, como o trauma da perda. O trauma da perda de um vínculo interno constitutivo do sujeito que vem a polarizar a sua atividade imaginativa e discursiva.
E, ao mesmo tempo, nesta lógica, ou inerente a esta lógica, podemos incluir a combatividade. Esta lógica perpassa as figuras assumidas pela melancolia, como humor, temperamento e condição, as quais remetem a uma insatisfação que os instrumentos da cultura podem apenas aliviar, sempre sob o risco de agravarem a reação negativa do indivíduo. Esta lógica, une através dos séculos abordagem à partida tão dispares como as de Dürer, no transe visionário da figura alada que não tem uso para os instrumentos da religião e da ciência ao seu dispor, e Freud constata um mal-estar profundo que nenhum suplemento pode suprir inteiramente. Indica, pois, uma especificidade, ou a especificidade da condição que é, no seu cerne mais profundo, reflexiva. Ela decorre de um processo de orientação do indivíduo que se confronta com a perda de um componente vital, numa reatividade que se estabiliza numa posição existencial. Nela se desenha uma via entre a depressão e a dissidência própria do alienado, fenómenos catalogados sob o termo anomia. Note-se que este foi o ponto de partida de Lepenis, nessa obra que já mencionei, para o problema da relação entre melancolia e sociedade. Viu, a partir do sociólogo Robert Merton, que tal como o tédium vitae e a assédia, a melancolia cobre um campo de adaptação social distinto da pura doença mental ou da criminalidade. Na sua concepção de retraimento ou de afastamento, de retirada da vida social, Merton observava como este tipo de exclusão da sociedade comum implica uma rejeição dos meios e fins institucionalizados. Mas prestava pouca atenção à forma como pode, excepcionalmente, tornar-se condição para uma visão construtiva da sociedade baseada na reinvenção do interior. E essa reinvenção tem diversas expressões, desde logo expressões nas práticas de sátira social. Isso ocorre em diversos melancólicos, maiormente em Burton, mas também em construção de utopias, isto é, trata-se de uma dinâmica em que o indivíduo se confronta de facto com limitações e vem a partir de um confronto interior de base imaginativa, cujos fundamentos se encontravam já nos textos, ou as indicações se encontravam já nos textos antigos, sobretudo em Aristóteles, na ligação ou na maior propensão do melancólico para a construção e para a sensibilidade face ao imagético, mas aqui tinha muito que explorar, e terei aqui que abreviar, visto que grande parte do texto que trazia para hoje incidia justamente neste horizonte destes antecedentes primeiros, das sistematizações primeiras da melancolia no umoralismo médio, e procuraria neste primeiro ponto mostrar as aportações, as influências desse humoralismo, tanto do corpus hipocrático como da escola siciliana, o primeiro em grande parte subscrito nos textos platónicos, no corpus platónico, mas na obra de Aristóteles mais, e também no problema 30, hoje atribuído a Teofrasto, muito mais próximos da escola siciliana, que privilegia não tanto a ideia do humor, mas a ideia de pneuma, que será influente também nos estoicos, e nesta regulação térmica que é o fundamental no problema 30 e naquilo que entendemos como a excepcionalidade e a genialidade dos peritoi, dos especialistas que surgem nesse texto.
e naquilo que é um transpor da influência também que os textos médicos tiveram na ética aristotélica, nomeadamente na ética nicômaca, na ideia do justo meio, na ideia do tender para um meio, para o estar entre extremos, que de alguma forma está também refletido no problema 30. Mas como dizia, terei aqui que abreviar, até porque na última comunicação ao seminário, por parte do professor António Queiro, estes aspectos foram também aflorados de forma detida. Havia aqui diversos problemas, como as concepções de loucura e a influência que a Melaina Colé tem, ou a base, o substrato da Melaina Colé tem, tanto em Platão como Aristóteles, mas, como dizia, isto tornaria este tempo de que disponho insuficiente, e, portanto, vou proceder com o delinear dos diferentes modos de melancolia, começando com, ainda estou aqui a tentar chegar ao ponto, começando justamente com a problemática da melancolia, tal como ela surge sistematizada primeiro a partir da obra de Ficino, e aqui retomo muito daquilo que foi a minha redação e a minha reflexão deste problema em trabalhos anteriores, e que vai incidir justamente nesta ideia da genialidade. A hipótese da genialidade manteve-se adormecida ao longo dos séculos, sendo que a sua recuperação e explicitação ressurge com a obra de Marsilio Ficino. O filósofo florentino desenvolve uma teoria que permite acomodar grande parte da dinâmica moderna da melancolia entre o padecimento e a performance extraordinária. Ao mesmo tempo, delineia tendências e propensões dos temperamentos que podem ser aproveitadas pela organização do trabalho, pela gestão do trabalho, tradição que irá prosseguir no Examen de Ingénios de Huarte de San Juan. É aqui que se desenha, mesmo antes de Burton, também, uma concepção interacionista onde a dinâmica psicológica das paixões retroage nos mecanismos fisiológicos. Foi Ficino quem primeiro sistematizou as condicionantes da melancolia nos extremos da genialidade e do torpor, relacionando-as a condicionantes materiais e relacionais. E, sobretudo, com incidência nas condições do literato. Logo no primeiro livro do De Vita, apresentara Ficino a ideia de que, quando a mistura da atra bilis é propícia, a alma pode converter-se em instrumento do divino. Há aqui todos esses antecedentes que remontam ao Fedro, mas também às concepções de Aristóteles nos Parva Animalia, nos Parva Naturalia, em especial nos textos em torno do sonho e em torno da adivinhação. A bilis negra natural, constitutiva do corpo, se mantida na qualidade e proporção adequadas, pode ser inócua e, beneficiando de fatores astrais, pode mesmo tornar-se propícia. Se nos outros homens, sobretudo o sangue, se os outros homens, dizia, os homens que não tendem à excepcionalidade, os outros humores, sobretudo o sangue, devem ser temperados, evitando a perda da fluidez que garante a funcionalidade dos sentidos externo e interno, a verdade é que a bilis negra é necessária e tem um efeito benéfico no misto humoral. A sua presença fornece a gravidade necessária aos efeitos dos demais humores, garantindo que, apesar da celeridade e ação dos espíritos na cognição, as percepções dos sentidos externo e interno mantêm ancoragem na memória. Em conformidade com a tradição aberta entre os peripatéticos, Ficino enfatiza a necessidade de evitar os extremos térmicos. Se sobreaquecida, a bilis favorece atitudes intempestivas, associadas ao maníaco, mas o seu abrupto
arrefecimento, em virtude da transformação, o moral gera os extremos do medo e da desesperança. Portanto, aquilo que eram as paixões cardinais da melancolia desde a sua abordagem pelos aforismos, pelo texto dos aforismos de Hipócrates. Na mesma obra desenvolve-se pela primeira vez o conceito de doença profissional. Ficino sublinhava como, em condições adversas, o esforço mental implica o consumo excessivo de espíritos vitais que esgota o organismo dos humores naturais necessários às suas diferentes funções. Certas atividades dependem do consumo dos espíritos vitais, mas tanto a degradação dos humores necessários para a sua produção como a natureza fuliginosa da combustão podem levar a consequências nefastas. Ao abordar os efeitos da exerção contínua nas atividades inteletivas e na contemplação, que Ficino propõe uma explicação para os distúrbios fisiológicos. Aquelas atividades implicam o consumo de espíritos mais finos que ascendem ao cérebro após a sua produção a partir do sangue mais fino aquecido no coração. A quantidade produzida torna-se insuficiente para corresponder ao requerido pelas atividades mentais, ao mesmo tempo que o sangue, desprovido daquelas partes nutritivas, se torna mais espesso. Gera-se um ciclo vicioso, e notem aqui, atendo e circunscrevo esta ideia de mecanismo, gera-se, dizia, um ciclo vicioso em que o estômago e o fígado vão perdendo irrigação e o calor vital, tendo por consequência a incapacidade de efetuar uma adequada digestão dos alimentos, requerida para a produção da forma mais subtil de sangue. A vida sedentária contribui também para a persistência deste quadro, uma vez que não permite a excreção e a renovação dos humores. Ficino detalha, portanto, este processo fisiológico. A atividade mental exigente leva ao consumo dos componentes mais leves do sangue, tornando-o pesado e grosso. Após tal atividade, tende a produzir-se um arrefecimento súbito, pois a umidade que sustenta o calor natural do corpo foi dissipada. No académico, este processo reveste-se de uma maior gravidade, pois tem lugar num corpo imóvel, propício à produção também de flegma, do que em latim se designa por pituita. A melancolia resultante da combustão dos humores é, dentre todas, considerada a mais danosa e tomada como a mais típica dos intelectuais, portanto, dos académicos. Referindo um ciclo que alterna da exaltação da descoberta científica, à prostração física e mental, ela refere a versão humoral da doença mental bipolar. Os académicos, assim como aqueles que se dedicam à contemplação espiritual, estão sujeitos não só aos efeitos da bilis negra, como também à influência nociva da flegma, pois, diz Ficino, tal como são ociosos no resto do corpo, estão ocupados no cérebro e da mente. A partir da primeira se segregam pituita, a que os gregos chamam flegma, a partir da segunda bilis negra, a que chamam melancolia. A flegma entorpece e sufoca a inteligência, enquanto a melancolia, portanto a melaina, polé, se muito abundante ou vigorosa, agasta a alma com cuidados contínuos e delírios, perturbando o juízo, sendo justo dizer que os literatos seriam assinalavelmente sãos se não fossem molestados pela pituita e mais felizes e sábios se pelos efeitos da bilis negra não fossem conduzidos à depressão e por vezes à loucura. Fim de citação, é uma citação que encontramos logo no início do De Vita e cujo trecho eu, assim como outros dos trechos do De Vita, vim a traduzir num artigo na Revista Filosófica de Coimbra.
Entre os diversos fatores desencadeadores de um dispêndio dos preciosos espíritos vitais que suportam as atividades cognitivas, Ficino apontava, além do venéreos coitus e da gula, o estudo pela noite fora e a reserva das manhãs para o sono. As noites em claro e a inatividade durante a manhã fora, perdão, a inatividade durante a manhã privam o académico da influência benéfica do Sol, de Mercúrio e Vênus presentes no céu matinal. A desregulação do ritmo circadiano, que hoje entendemos como o círculo circadiano, é considerada nefasta tendo em conta o caráter cíclico da influência astral e dos humores. Esta convicção é complementada pela adaptação da doutrina da sincronia entre os ciclos da natureza, os humores e as idades do homem. E Ficino estabelece uma analogia entre as estações do ano e as diferentes fases do dia, identificando nestas a prevalência e influência de um humor particular. É no período noturno que são mais pronunciados os efeitos da bilis negra, historicamente associada ao outono e também ao outono da vida, portanto, as fases da vida, e da flegma, associada ao inverno. Os espíritos produzidos em tal período carecem das propriedades conferidas pelo sangue e pela bilis, dominantes no período diurno. Vou aqui passar mais um outro conjunto de trechos. Aqui o importante a reter é, portanto, este retomar daquilo que é a excepcionalidade propiciada por aquilo que, em consonância com o problema 30, decorre da compleição natural do melancólico e dessa que é a possibilidade de estar à altura daquilo que é exigido pelas situações em que, no caso, o melancólico se encontra. Também em continuidade com a concepção do problema 30, toda a ideia de engenho, de genialidade, é considerada como a exceção. E isso explica grande parte daquilo que foi o silêncio ao longo dos séculos e o adormecer desta ideia de genialidade. E, portanto, a maioria dos melancólicos, mesmo aqueles que são, cuja melancolia é o seu temperamento específico, é algo de extraordinário, de excepcional, de raro. É esse aqui o ponto. E isto permite-nos aqui este mecanismo fisiológico da combustão dos espíritos vitais é algo recorrente naquilo que serão as explicações para esta oscilação entre gênio e torpor cognitivo e emocional por parte do literato. Em Elizabethan Melody, texto de 1951, que continua relevante, Lawrence Babb identificava o académico melancólico como um dos tipos de descontentamento emergentes que figuram no drama inglês desde 1580. Apesar de algumas das suas características se sobreporem aos dos outros tipos de descontentamento, pode ser fornecida uma descrição concisa, e cito Lawrence Babb. O erudito é pobre e mal alimentado, a sua vida sedentária não é saudável, é negligenciado e frustrado. Acima de tudo, o seu árduo trabalho mental consome o calor e a umidade do seu corpo. Seria de facto invulgar que um académico escapasse à melancolia. Estas ideias que encontramos tanto no drama como na própria semântica literária mais vasta, na poética, também nos textos filosóficos, entre os quais a anatomia da melancolia, em que esta ideia do discontent do scholar tem uma função absolutamente crucial na composição da obra.
tem diversas aportações na semântica do tempo. Ela chega claramente até à própria figura de Hamlet e, portanto, ao teatro, e permite também uma distanciação pelo reconhecimento do próprio código daquilo que é esta condição do académico melancólico. Podemos constatar, ao mesmo tempo, um crescente inconformismo com tais condicionantes e o surgir, as condicionantes do académico, e o surgir de modos de reivindicação perante esse magro salário, a degradação das condições do trabalho que estão dispersas em obras como a Anatomia da Melancolia de Burton, onde se examinam, além de fatores económicos, responsabilidades políticas que terão contribuído para um tal estado. Há paralelos notáveis entre as condições dos melancólicos e o conceito de artista alienado no Renascimento, ambos resultantes de mudanças no sistema de mecenato. Estas alterações têm impacto nos objetivos de cada profissão, que já não se limitam a defender os ideais virtuosos da ideia do Estado. Em sintonia com os interesses do público recém-educado, os escritores e artistas começaram a explorar fontes de ansiedade dos domínios naturais e sociais, sobretudo as perspectivas de terremotos e pragas, invasões e rebeliões, e o impacto destas na experiência íntima do leitor. Desculpa. Saí aqui do sítio onde estava. Esta apresentação está cheia de tribulações. Na experiência. Dizia, as novas condições de competição pelo mecenato e a mercantilização dos seus serviços obrigavam os artistas e os académicos a navegar na tensão entre o cumprimento de deveres morais e a satisfação das exigências da criatividade individual. A par das estratégias que Burton emprega para guiar o leitor ao longo do livro, parece estar a revelar também motivações mais profundas por trás das suas propostas utópicas, por trás também da sua sátira. Motivações pessoais, nesse caso relativas a promessas vãs de melhoria das suas condições de scholar. Portanto, havia aqui diversos aspectos a explorar nesta que é a primeira figura, a figura do literato, ou do melancólico literato, esta insatisfação, este sentimento de impotência perante as condições em que se vêem enredados e condições que são cada vez mais exíguas naquilo que é a passagem do modelo tradicional de mecenato a novas formas de institucionalização do contributo dos académicos e dos artistas. Mas aqui vou passar à segunda das figuras e centrada na tradição do amor ereus e da melancolia erótica. A formação da designação amor ereus está longe de ter uma origem etimológica unívoca e parece decorrer da contaminação entre os termos gregos, mormente eros, referindo o pathos e conhecimento sensório associado ao amor, e latinos remetendo tanto para o eros, que indica o tributo amoroso a um senhor, como para eroiche, virtude associada à nobreza, como mostrado mais propenso a este padecimento. Em todo o caso, ele está na origem de uma disfunção cuja abordagem remonta ao viaticum de Constantino nos africanos, e à qual serão dedicados diversos tratados caracterizados por uma assinalável consistência, não só na descrição da causa, do processo e sintomas, mas também dos procedimentos terapêuticos apropriados para lidar com essa forma de mórbus. Um dos contributos de Ficino, ou um dos outros contributos de Ficino, cujas articulações com mecanismo e vivência melancólica nem sempre foi reconhecido, é o da articulação com a experiência amorosa.
No De Amore, fornece também um mecanismo ou modelo fisiológico que procura explicar o desencadear da experiência amorosa, que é a imagem da lírica, filosofia e poética de Dante, desencadeada a partir do olhar, sob o pressuposto de uma correspondência ao valor ontológico do amado. A ligação com a teoria do amor heroico, que se encontra na poesia trovadoresca, está também patente no padecer de uma inacessibilidade ou rejeição do amado, num abatimento que se estende e decanta numa escrita reflexiva, numa escrita de si reflexiva, que vai apurar a ligação entre o sentido externo, o olhar, e o coração como centro onde reverbera o vínculo. É a resistência ou o silêncio que vai apagar os sinais de uma excitação ou êxtase, por vezes mesmo do entusiasmo, no seu sentido originário, que leva ao apagamento da incandescência do amor, de uma passagem onde resta a cinza da combustão de si. Isto está bem patente na análise médica do início do século XVII, por exemplo, na obra do médico Jacques Ferrand, na qual esse extinguir do fogo prepara também uma posição reflexiva que, e aqui percorro um caminho que já trilhei, que nas letras portuguesas patenteia bem as sobreposições entre a devoção religiosa e a amorosa. Culmina num preservar moderno daquela que é a origem fisiológica e vivencial da paixão, que implicitamente reconhece a orientação da semântica amorosa. Vou aqui destacar, portanto, a obra de Ferrand, se bem que a mesma apresenta o problema de modo similar ao Tratado V da Arquipatologia de Montalto, dedicado justamente à insânia dos amantes. Todo o tratado que Ferrand dedica à l'excellence et guérison de l'amour, de la mélancolie érotique, tem por fito diferenciar este morbus dito paixão do espírito, que considera dentre todas como a forma mais danosa de melancolia. Além das prescrições terapêuticas, importa reter duas teses maiores articuladas neste tratado. A ideia de que as paixões mais violentas, em particular as originadas nos sentidos, alteram o equilíbrio dos humores e degradam as faculdades mentais, e, uma outra, a defesa de que essa alteração na origem dos distúrbios decorre da cessação abrupta da retribuição do amor ou da interdição do contacto com o amado. Toda a inquirição filológica que encontramos na obra de Ferrand está ao serviço de uma análise médica de pendor fisicalista. Ferrand defendia acerrimamente a especificidade e a diferenciação da observação médica, e cito, il nous est permis de souligner les propriétés que ne sont les mêmes en toutes les sciences, au moyen de quoi le physicien définit autrement que le métaphysicien, le médecin autrement que le jurisconsulte, l'orateur ne donnera pas la définition semblable à celle du poète. Ferrand percorre várias obras poéticas, ainda assim, em que os distúrbios da paixão amorosa conduziram à morte provocada, ora pela extrema alegria, joie extrême, ou pela vergonha. Ela é considerada como passion de l'âme introduite par le sang pour satisfaire o désir, desejo baseado na esperança de volúpia que se torna desregulado pela impossibilidade de aceder ao objeto do amor. Tal concepção está sempre a par da ideia mais geral de transitoriedade do sensível por oposição espiritual, ideia tipicamente neoplatónica. Neste e noutros tratados, em consonância com a importância assumida pela dinâmica do binómio ver-ser visto, patente nos romances pastorais, o olhar é a fonte de um contágio, sendo os olhos as janelas par lesquelles l'amour entre dans nous pour attaquer le cerveau, atacar o cérebro. A influência de Ficino e de um modelo de eros platónico é aqui notória, sendo que também em Burton se entenderá o enamoramento a partir de um modelo de contágio
transmissão dos espíritos animais através do olho. Ferrand, tal como Burton, depois se adapta justamente àquele mecanismo da melancolia adusta, vigente já nos autores medievais, para explicar como podem as causas externas do amor erótico conduzir à melancolia amorosa propriamente dita. Curiosamente, os padecimentos do amor de tipo erótico são quase exclusivos dos indivíduos de compleição sanguínea, exclusiva do fulgor da juventude, o que fica a dever-se à maior propensão destes à união amorosa, a qual ocasiona uma combustão nefasta do sangue no cérebro do amante. Esta ideia encontra-se igualmente patente na obra de Montalto, aliás, publicada poucos anos depois deste tratado de Ferrand. A idealização e a intensa fixação da imagem do amado agita a imaginação e a memória, originando na dependência do coração uma maior emissão de calor e aumento da pulsação. O dispêndio desses fluidos no cérebro tem um aumento exponencial quando do desaparecimento ou abandono do amado e do subsequente complexo de reações emocionais. É nesse processo que tem lugar a produção de uma forma artificial de melancolia, com origem na intensa combustão do sangue que aflui ao cérebro. Essa alteração dos fluidos orgânicos contribuindo para uma maior turbidez do sangue propicia ou provoca um arrefecimento e secura súbito do cérebro. Alterações danosas para as suas partes imaginativa e rememorativa. Apesar de ter o coração como órgão central da sua etiologia, esta forma de melancolia incide primeiramente no cérebro, subscrevendo a doutrina exposta já no De Locis Affectis de Galeno. Trata-se de uma doença que afeta as partes da alma de modo transitório. Contudo, os autores concordam, se não for tratada convenientemente, ela pode atingir não só certas funções cerebrais, mas impedir a alma imortal do exercício das suas faculdades e virtudes. Os seus danos podem evoluir para a senilidade ou um quadro maníaco, culminando em formas extremas de agressão a si mesmo desprovido, a um si mesmo desprovido de valor, portanto, ao suicídio. Há outro que recusa entregar-se, ou àqueles que se opõem ao enlace e, portanto, também ao homicídio. Os autores referem sintomas complexos que têm como causa eficiente o corpo, o sangue e os espíritos animais, afetando as partes da alma, a fixação no objeto que penetrou os órgãos sensoriais e atingiu o sentido externo, o distúrbio e a alteração do sentido perceptivo, acompanhados de profusão verbal e também a alienação e divisão do sujeito ao nível mental. São ideias, novamente, esta ideia sobretudo da profusão verbal, que surgiam já associadas ao melancólico no problema 30, justamente. Além disso, estes autores mencionam sinais exteriores, intuitivamente associados ao desgosto ou aqui, a antecipação desta ideia de nostalgia, à nostalgia amorosa como a busca da solidão, o olhar vazio, a palidez e formas os antecedentes de anorexia e bulimia, insónia, sintomas todos estes acompanhados de uma espécie de febre lenta. Na sua abordagem da febre, que acompanha os hieróglifos, é curiosa esta terminologia, os hieróglifos da dor e da pena mortal do amor erótico, Ferrand sublinha que, ainda dentro dos sanguíneos, as mulheres são as mais propensas ao frio e mais frequentemente a estas doenças. Isto é, a oscilação abrupta na temperatura, portanto, o decair do amor perante ou na sequência do silêncio ou da não correspondência. E procederá a uma distinção bastante influente nas concepções psiquiátricas dos séculos seguintes entre o que designa de furor uterinos e satiriasis, portanto, as ideias conducentes a um novo entendimento de histeria e hipocondria
respectivamente associados ao masculino e ao feminino. É o inverso, respectivamente associados ao feminino e ao masculino. Perdão. Trata-se de formas específicas de perturbações, afetando respectivamente, portanto, cada um dos sexos, com origem nos vapores, isto é a recuperação de outras hipóteses que constam nos escritos hipocráticos, com origem nos vapores originados no baixo ventre e na zona abdominal. No tocante à terapêutica da melancolia amorosa, Ferran questionou a abordagem tradicional, nomeadamente de Constantino, que recomendava a consumação sexual como uma cura mais adequada, prescrevendo remédios, bem como regimes dietéticos e admitindo, em casos extremos, intervenção cirúrgica, comumente entendido como a flebotomia. O seu alinhamento com os preceitos religiosos e o moralismo da época é legível nas suas recomendações profiláticas, incluindo instruções relativas ao domínio das paixões e da concupiscência. Admite, no entanto, que a cura completa só seria possível por via da união ou, se esse fosse o caso, com a restituição do amado. Eu aqui tenho outro percurso ainda neste domínio, do domínio da melancolia erótica. Perguntaria talvez à Teresa como é que estamos de tempo, porque não perdi aqui a... Desculpa, temos mais ou menos 7, 8 minutos. Pronto, então eu sugeriria continuar com esta apresentação da melancolia erótica e talvez depois, se for possível, abreviar quanto às especificidades da melancolia religiosa. E aqui prossigo com este itinerário daquilo que é a leitura de Burton da obra dos Conimbricenses, que incidiu também sobre esta ideia de uma desregulação patente nos amantes, em particular na melancolia erótica. Após a sua exposição das causas dos 3 tipos de melancolia, da cabeça, hipocondríaca e geral, Burton mencionava, claro, na anatomia da melancolia, um sintoma comum a todas estas formas: o apego obstinado ao objeto, à oportunidade ou à pessoa perdidos. Mostra-se, contudo, ciente de que há um problema decorrente dessa tentativa de categorização. Esses sintomas, como ocorre frequentemente na melancolia, são também causas, pois provocam ou retroagem noutros distúrbios biopsíquicos. Armazenada na memória como imagem, a impressão do objeto amado é retida e reavivada através da imaginação, ocasionando um consumo significativo de espíritos vitais. Notem aqui o mecanismo explicativo continua a ser o decorrente da ideia de uma combustão patente nestas experiências, neste caso, na experiência do amor, afetando todo o tipo de temperamentos, não só o do melancólico. E pergunta Burton, por que razão os estudantes e os amantes, vejam aqui a ligação entre estas duas ocupações e aquilo que tomo aqui como diferentes modos vivenciais da melancolia, por que razão os estudantes e os amantes são tão frequentemente melancólicos e loucos? O filósofo de Coimbra, e aqui ele refere-se justamente aos conimbricenses, portanto, um conjunto de tratados e comentários à obra aristotélica produzidos e publicados internamente pelo Colégio Conimbricense, pelos Conimbricenses, e, portanto, pelo Colégio Jesuíta. O filósofo de Coimbra, esta é a denominação adotada por Burton, atribui esta razão. Porque por uma meditação veemente e contínua daquilo com que são afetados, eles trazem os espíritos para o cérebro. E com o calor trazido com aqueles,
incendeiam-no para além da medida. E as células dos sentidos internos dissolvem a sua temperatura, que sendo dissolvida, não pode desempenhar os seus ofícios como deveria. Os filósofos de Coimbra, como lhe chama Burton, viram aqui o processo de aquecimento excessivo, caracterizado pela combustão que degrada os espíritos animais e as suas funções de nutrição das diferentes partes do corpo, inclusive as 3 sedes platónicas da alma. Isso desencadeia o que se descreve nos comentários Aristóteles, num curso para a insanidade, um percurso cuja tragicidade está já consideravelmente apartada dos feitos da épica ou da heroica. É reduzida, e esta é a designação adotada nos textos dos conimbricenses, a um amante amentes, percurso para uma insanidade ou demência. Revendo o cardiocentrismo de Aristóteles, de acordo com a opinião médica que se tornou dominante, o comentário final ao pequeno livro de Aristóteles acerca da vida e da morte ensaia, e aqui refiro-me a um dos tratados dos conimbricenses, ensaia uma resposta fisiológica a esta questão. Por que é que os amantes ficam insanos ou dementes? O amor, tal como outros afetos da alma espirituosa, tem origem no coração, acorde orientur, fundado na impressão causada pela percepção do ser amado, a conversio ad phantasmatem, ou numa saudade que reencena os fantasmata impressos na memória. Quando a imaginação, a fantasia, carece de uma ação adequada, de ratio particularis ou da vis estimativa, portanto, os reguladores deste impulso do amor, a construção imaginativa do indivíduo amado, retida como uma imagem pessoal formada de imago rei intelligendia, é, nos termos de Burton, mal concebida ou amplificada, ocasionando aquilo que venho descrevendo como o dispêndio significativo de espíritos vitais. Os comentários dos conimbricenses descreviam os movimentos orgânicos envolvidos nos sentimentos associados a um determinado afeto, focando a necessidade fisiológica de alguns sinais corporais, como o rubor e as lágrimas. No entanto, a sua compreensão requer análise dedutiva da ciência da alma, uma vez que, cito, a potencialidade orgânica tem expressão última na alma. O amor e a amizade são expressões psíquicas desses movimentos ou impulsos, cujas espécies requerem a iluminação do intelecto agente e as regras do intelecto possível, aqui movendo-se justamente nas categorias, nos conceitos aristotélicos. Na resposta às questões colocadas antes da consideração sobre a loucura dos amantes, esta regulação superior da causa eficiente dos movimentos da alma é considerada como ativa na reflexividade social, isto é, na moralização, particularmente na avaliação da decência, do pudor, das mudanças corporais e perceptivas. Nesse sentido, o sentimento de vergonha seria um indicador de uma alma nobre que, em vez de indiferente ou resignada com os seus próprios defeitos, se preocupa com essas faltas e espera corrigi-las. Os seus pressupostos normativos parecem assentar ainda na concepção neoplatónica de amor como forma de harmonia espiritual, nomeadamente introduzidos no De Amore, mas já focando a prevalência da memória como potência que permite a apreciação intelectiva do singular. Aquilo que está aqui em causa numa obra decisiva, que estará em causa numa obra decisiva como as Cartas Portuguesas, é o retorno do ponto de combustão e de delírio. Ainda que o culminar
daquilo que é uma via crucis, imbricada com a semântica da mística, da devócio moderna, é aquele em que o sujeito descobre o amado como simples ocasião de uma paixão que pertence a si mesmo, que em última análise vem a descobrir o primado do amar do mal de amor. E, portanto, aquilo que em, na própria psicanálise vem a ser entendido sobre o conceito de gozo. Depois tenho aqui ainda uma apresentação sobre a melancolia religiosa. Ela é breve, não sei se temos um pouco de tempo para... Sei, Cláudio, Eu, se for curto, assim, se conseguires expor em poucos minutos. Para revelar aquilo que é a ascendência desta ideia e a transmutação da melancolia religiosa a partir da ascédia. E, portanto, eu vou ler tentando ser breve. A ascédia apresentava diversas semelhanças com a melancolia, sobretudo no que diz respeito à natureza encausada de uma alteração de ânimo. Contudo, considerava logo Cassiano que, apesar das suas semelhanças já mencionadas por Evagrio, aí a fonte da atiumia seria de tipo espiritual e não, primeiramente, uma alteração de humores. Seria algo da ordem do vínculo que transcende o sujeito. Pode ter como causas a demoníaca, a negligência do próprio sujeito ou ainda o ordálio, um ordálio de tipo religioso. Em todo o caso, impõe o primado do horizontal, do fáctico, daquilo que distrai, que leva à incúria na devoção e pelo que a subida da scala paradisi impõe ao monge uma espécie de desgosto, considerado também por São Tomás de Aquino. Ainda que a base fisiológica do enfermar espiritual em que consiste a ascédia tenha permanecido como tabu, sendo desenvolvida com alguma tibieza, encontramos também uma oscilação entre o êxtase da proximidade e identificação com o precioso e o decaimento conducente ao reequacionar do trajeto de conversão, do assumir de uma identidade que, pelo abandono do amado, neste caso, pelo abandono da entidade divina, se vê órfã do íntimo que a animava. De novo, é na prática da escrita que encontramos o decantar de um tal decaimento. Dessa passagem que descrevia como uma passagem da incandescência à cinza. Por exemplo, com Petrarca, com essa sonolência da qual aos poucos se esvaiu o sonho. Uma questão que ressurge é de saber se em torno desse esvaziamento ou afastamento face à experiência luminosa se pode expressar criativa e crítica ainda a tinta da melancolia. Também nesse caso, o acréscimo de crítica traz com frequente acutilância uma vigilância quanto à hubris da paixão, aquilo que na tradição posterior surge nos diversos modos de aproximação ao sublime objeto da devoção. E bom, aqui termino, haveria também aqui mais desenvolvimentos propriamente ao que se chamou com Burton de melancolia religiosa, mas aquilo que era o meu fito nesta apresentação era primeiramente apresentar esta lógica interna que perpassa todas estas figuras, estas três figuras da melancolia, e que se presta a três chaves interpretativas, uma focando o mecanismo fisiológico, e ele passa sempre por variantes deste fenómeno da combustão e de uma ideia que surge já mediada na medicina árabe, mas também por formas de entendimento reflexivo dessa experiência. E, portanto, e também daquilo que nesta experiência de sentido surge como fixação de novas expectativas inerentes ao laço social, ao vínculo com o outro que está subjacente a estes três tipos
de vivência, à vivência do literato, à vivência do amante, ou da amante, e do religioso. E era isto. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Cláudio. Eu acho que então agora vamos passar a palavra ao José Morgado Pereira para um breve comentário. Gostei muito, Cláudio, da apresentação, e saúdo a Teresa e o Adelino. Os três, não somos os três mosqueteiros, mas de qualquer maneira somos quatro. Pronto, eu tenho uma dificuldade que me parece óbvia. Eu tirei algumas notas prévias e evidentemente que as notas agora não me servem de muito, porque a apresentação do Cláudio foi magnífica e foi muito mais extensa, como naturalmente tinha que ser, e em alguns aspectos ultrapassa-me. Não sou filósofo e, portanto, tenho alguma dificuldade, mas não vou fugir a fazer um breve comentário. Com base em algumas notas, a que depois acrescentei aqui coisas, evidentemente que isto é uma coisa um bocado escusida. Dito isto, saliento, evidentemente, a bela apresentação, destacando desde logo uma ideia que me parece logo à partida justa, e que ele escreve bem, logo no resumo, a ideia de oscilação entre a observação médica da melancolia e as posições reflexivas que destaca no literato e no artista. Depois, no amor e furor heroico e nas provações da assédia. No amor heroico, desde logo, lembrei-me também que o Cláudio não falou, mas isto são as tais notas prévias no Arnaud de Villanova, e dentro da tal concepção que é por um lado fisiológica, mas é também psicológica, isto é indissociável, o tal juízo erróneo da faculdade estimativa que ele salientava, embora sabemos que a imaginação e a memória estava sempre em questão também. À assédia, o Cláudio faz uma apresentação mais breve, naturalmente. Relembro apenas que houve sempre duas linguagens distintas, uma mais ou menos teológica, sob a autoridade de mestres espirituais, e outra terapêutico-moral, digamos, que é elaborada pela tradição hipocrática e depois pelos discípulos de Aristóteles. Pecado versus doença estava sempre em questão. Evidentemente que a melancolia acaba depois por absorver a sério. No problema 30, não posso deter, o Cláudio falou muito bem, explicou muito bem, muita coisa, digamos, parte daí. O desânimo versus resistência, genialidade, tudo isso o Cláudio explicou, acho que é uma das partes mais ricas da sua apresentação, que digamos, quando ele aborda o Ficino, mas esta ideia continua sempre presente, privilégio versus peso ou fardo, a exaltação versus prostração, isto está sempre presente. O Barton, que o Cláudio tem estudado a fundo, mas também o Arte de San Juan e outros, até Goethe, podíamos falar. Em relação ao que eu queria mencionar, eu já antes da sessão começar lhe perguntei, mas não quero deixar, porque está aqui o Adelino também, merece ter conhecimento de uma das minhas dúvidas, que era o tal Koselleck,
um autor que eu conheço apenas de uma referência ou outra, nomeadamente a propósito da nostalgia. Foi a propósito da nostalgia que eu tropecei no Kozelek, já vou tentar dizer porquê. E depois aquilo que eu acho que é de facto a parte mais importante da apresentação, que é o discurso literário, o amoroso e o religioso. Tinha também aqui uma nota acerca do ressentimento, pronto, porque li em tempos um livro do Max Scheler sobre este tema, de certeza que o Cláudio conhece melhor que eu, mas creio que o ressentimento moderno é qualquer coisa de mais... eu não vou deter-me nisto, eu não tenho nenhuma apresentação a fazer, mas tenho um comentário. Mas a questão da resposta ao dano ou ao ataque estariam na base, segundo o Scheler, do ressentimento. Eu creio que há, mais que isso, há muitas vezes uma certa impotência e o impulso de vingança não chega, é preciso há uma impotência para apagar o dano que se sofreu e uma recordação que está presente e que é reproduzida constantemente. Em relação à melancolia religiosa, este tema, de facto, tenho pena de que o Cláudio digamos, não tenha tido tempo de o desenvolver mais, que eu acho que é uma questão fundamental. O Roman Guardini, este sim, um teólogo do século XX, insiste que a melancolia é uma questão espiritual e não médica, nem literária, nem outra coisa qualquer. E de facto há esta cultura da individualidade, da interioridade e da subjetividade com uma correspondente e quantas vezes trágica procura de autoconhecimento e de realização ocasiona, digamos, uma dificuldade crescente que podemos chamar de depressão, mas podemos chamar muitas outras coisas. E uma questão, digamos, interessante, que também o Cláudio não pôde abordar, que tinha aqui uma nota, é a questão de que alguns escrúpulos e alguma melancolia religiosa parece-me ter um caráter obsessivo. Isto era uma das perguntas que eu tinha previamente para o Cláudio. Já agora, a nota que eu tinha, que eu apanhei, que achei mais interessante do Kozelek, tinha que ver com a nostalgia. Quando se fala, e vários autores falaram a propósito da nostalgia, na separação entre memória e imaginação, e a citação do Kozelek tinha que ver com uma espécie de uma qualidade cronotópica em que o lugar e o tempo são solidários e que é, de certo modo, dividida e deixa de estar solidária quando Hoffer descreve, no final do século XVII, numa tese de 1688, a nostalgia. Evidentemente que isto depois tem reformulações, mas foi aqui que eu tropecei a propósito destes temas, campo de experiência versus horizonte de espera, que certamente e que remete para este Kozelek, e eu que, de facto, era isto que eu queria, de facto, perguntar ao Cláudio. Outra questão que eu tinha aqui era em relação ainda no sumário, e termino com isto, que era que fiquei com dúvida
que era a observação dos mecanismos fisiológicos da melancolia, no resumo que o Cláudio faz, normalmente as novas formas de adustão e combinatória humoral não estão dissociadas dos modos de coexistência e pensamento, constituindo diferentes culturas de descontentes. A minha pergunta tinha que ver com estes mecanismos fisiológicos, como é que o Cláudio os encara, digamos, mais contemporaneamente? Está na segunda página do resumo. Sim. Pronto, se for possível, eu tinha curiosidade de ouvir sobre isto. E pronto, o comentário é curto e provavelmente também pobre em relação ao mérito do apresentador, mas eu não, apesar de estar na terceira, não quis fugir ao compromisso. E obrigado. Muito obrigado, José. Aquelas palavras muito simpáticas e afirmatórias. Não, mas são verdadeiras. Eu achei muito boa a apresentação. É uma apresentação muito atribulada e eu devo dizer que cada um destes modos de melancolia prestar-se-ia várias sessões. E aquilo que esteve em causa foi justamente delinear aquilo que são estes três aspectos, considerados quase de acordo com uma visão muito sistemática do fenómeno da melancolia e da diferenciação de diferentes modos de melancolia entre o orgânico, portanto a parte do mecanismo fisiológico, o psíquico, a vivência desse padecer, portanto aquilo que surgia nos gregos como esta dinâmica entre a atividade, o poiein e o pasquein, o sofrer sobre si, e depois a geração e a gestão de expectativas, que é algo que é inerente ao desenvolvimento destes modos de melancolia, porque eles surgem já em comunicação com outrem. Não se trata já de uma mera observação da incidência individual da melancolia. Trata-se de estabelecer pontos com o outro, com a condição do outro, com fazer luz sobre condições que são comuns. E, portanto, é certo, todos estes aspectos estão imbricados, como diz o José, como está implicado no seu comentário. Acontece que esta interação entre mecanismos de sentido e mecanismos fisiológicos é uma interação também ela dinâmica. É isso que aqui está. E subjacente a essa dinâmica, eu penso que é possível isolar uma lógica. E a lógica que presida todos estes modos é a lógica do vínculo e do apego. Mas essa lógica deve ser entendida, e abro já aqui para esta questão dos modos contemporâneos deste desalinhamento de si, desta cisão de si. Aquilo que há de específico é o conflito, a manutenção de um conflito, o não abdicar do vínculo, o saber que mesmo sendo uma luta perdida, ela vai ser jogada, ela vai decorrer, não vai haver uma demissão relativamente àquilo que é o ideal que está inscrito em cada um destes campos, no campo do literato, no campo do literato, do artista, do amante e do religioso. Portanto, e esse é o ponto de partida, como dizia na apresentação, é o ponto de partida também daquela obra de Melancolia e Sociedade. Focar que não há um abdicar do ideal, não há uma demissão, uma desistência. E nós podemos ver esta problemática, a expressão de Susan Sontag de que a depressão é uma forma de melancolia sem uma componente romantizada. Portanto, é um decair.
Mas, de acordo com esta lógica, não é só isso. A depressão é caracterizada por uma desistência, por aquilo que Lacan chama uma cobardia moral. Ora, a cobardia moral não está presente em nenhum destes modos, pelo menos na sua forma típica, que sustém este vínculo a algo que é efetivamente constitutivo do sujeito e sem o qual o sujeito não se consegue pensar, não se consegue narrar a si mesmo. E, portanto, é essa a lógica para a qual eu chamava a atenção. Aqui, quanto a perguntas mais específicas, esta questão do caráter obsessivo, curiosamente, era justamente aquela que eu ia destacar e que já está um pouco anunciada no sumário que fiz desta apresentação, é algo que, efetivamente, é inerente àquilo que são as aflições do religioso. A ideia obsessiva, e esse é uma das especificidades quando adotamos estas chaves da leitura de Koselleck, é como é que cada época histórica lidou com problemas específicos. E no caso desta transição, da transição do Renascimento à modernidade, ou à primeira modernidade, nós vemos esta obsessão incidir sobre o tema da predestinação e sobre o tema da graça. E é ela que, na terceira parte da anatomia da melancolia, assume justamente esse papel preponderante. É o modo, e aquilo que está em causa é o modo de gerir esta obsessão e de passar entre os extremos de uma concepção fanática, obstinada pela graça, que tem diferentes declinações naquilo que foi a sequência da cisão no seio do cristianismo, e, portanto, entre católicos e protestantes, e dentro dos protestantes, entre luteranos calvinistas, ou seja, ela tem diferentes declinações, mas de aquilo que está no seu âmago é a questão de uma obsessão, de uma obstinação quanto ao problema da salvação, o problema da redenção. E é um dos casos em que vemos que este problema não pode ser analisado de uma perspectiva estritamente fisiológica, como um distúrbio, nem de uma perspectiva unicamente psicológica, mas ele é, primeiramente, posição em relação a si, mas também em relação ao outro. É essa a ideia que está aqui subjacente, que está aqui implicada. Mas, de facto, por exemplo, na terceira parte da anatomia da melancolia, Burton vai ao ponto de considerar a doutrina calvinista da predestinação como uma ideia profundamente perigosa, porque ela gera modos de uma forma pervertida de entusiasmos, uma forma fanática de entender o fenómeno religioso e que, curiosamente, ressurgirá numa distinção que kantiana. Nós tivemos uma bela lição de Leonel Ribeiro dos Santos, e que me permitiu recentemente escrever acerca também disto, ainda que de uma forma muito resumida, uma distinção entre uma forma adequada de entusiasmo e outra que Kant identifica como a Schwärmerei. A Schwärmerei é uma forma de fanatismo que saiu dos eixos, que pretende impor-se e que pretende impor-se além daquilo que é o entendimento comum e o respeito pelas convicções, neste caso, pelas confissões de outros indivíduos, e, portanto, vemos aqui nascer uma discussão que é perfeitamente atual, diria. Mas, bom, quanto
essa cronotópica de que falava de Coseley, que eu não tenho esse texto atualmente presente, ele já foi mencionado de facto aqui nas sessões do seminário, recordo-me, mas essa dissociação, esse rasgamento entre tempo e lugar é efetivamente crucial. Ele era já crucial, digamos, na tradição da melancolia propriamente dita, mas vem a ser, diria, o ponto fulcral da tradição da nostalgia, porque ela só pode ser entendida, este nós todos, esta imaginação, que é uma imaginação de tipo imagético e discursivo, só pode ser entendida a partir desta vinculação a um lugar do qual se está privado, do qual se está alienado. Mas, novamente, eu diria que é esta, e novamente remetendo à lógica subjacente aos diferentes modos de melancolia, eu diria que é justamente este vínculo permanente, é esta cisão, em termos quase também da dialógica de Martin Buber, é justamente este entre, que é um entre que é mediado na conversa com o outro, na relação com o outro, de novo, que se vai gerar a produção, e a produção de tipo artístico, a reflexão de tipo religioso, a reflexão de tipo amoroso e da própria filia, uma versão. Peço desculpa. E portanto é algo que está efetivamente já naquilo que denomino como esta lógica subjacente, que está dependente justamente desta Entzweiung, que será o curso, esta cisão que é inerente ao melancólico, mas é uma cisão que não é caracterizada pela desistência, pela deserção. Ela mantém a produtividade, com muitas aspas, a produtividade deste vínculo àquilo que foi perdido. E por exemplo, adotando linguagem, e aqui passo à última questão, do José, passa esta tematização, também parte da tematização terapêutica no âmbito da psiquiatria e no âmbito da psicanálise, veio a focar estes sucedâneos desta tradição, de uma tradição que privilegia esta produção imaginativa em torno do ausente. Nesta visão um pouco catacrética daquilo que está aqui presente, nós encontramos isto em Binswanger, no conjunto de reflexões que andam em torno daquilo que podia ter sido, daquilo que não foi, mas podia ter sido, se eu tivesse, hätte ich doch, etwas machen, o que eu poderia fazer. Numa circunstância, portanto, este apego, ele está já, aliás, presente no tratamento moral, quando Pinel considera este point mélancolique, este vínculo inerente e obsessivo. Ela surge também de uma forma muito acutilante, diria, em Pierre Fédidat, que considera a exuberância que está presente neste lidar com o negativo, que é sumamente obsessivo, tem uma poética obsessiva, da qual o paciente, o analisante, não se dá conta. Ele julga que não há aqui gozo, mas há aqui gozo, há um gozo na ausência. É isso que é profundamente perigoso também. É este padecer amável, que encontramos naturalmente mais vincado na figura do amante, na relação com o amado, com aquele que vem a ser inconstante ou pura e simplesmente se torna silencioso. Há uma vivacidade da qual a pessoa, no caso o paciente, o analisante, não se apercebe, a maior parte das vezes.
E porquê? Porque muito daquilo que é feito, também nestes três modos, é aquilo que vem a ser entendido ou que vem a ser designado mais ou menos adequadamente como sublimação. É um processo de passagem, é um processo de metáfora, é um processo de capacidade de fazer sentido sobre essa ausência. E diria que a metáfora, por exemplo, em Lacan, é desde logo este confrontar da ausência, a impossibilidade de estar plenamente imerso na realidade e lidar com isso a partir de um ponto de vista simbólico. Mas referindo aquilo que são as repercussões contemporâneas desta, aquilo que são a relação entre estes antecedentes e os tipos contemporâneos, por exemplo, nas patografias ou na nosologia psiquiátrica, eu diria que, e aqui termino, porque estou com o risco de me tornar, desenvolver excessivamente estes tópicos, eu diria que a psiquiatria contemporânea, em particular o DSM, não solucionou adequadamente não foi capaz de ver aquilo que estava inscrito nestes aspectos. Eu peço perdão, está aqui a minha gata desesperada. É a pimentinha. A psiquiatria contemporânea, entenda-se não a psiquiatria prática psiquiátrica, mas a categorização dos diferentes tipos de distúrbio, não foi capaz de supesar esta tradição. Nem sequer foi capaz de responder àquilo que eram as perplexidades de Freud relativamente à especificidade desta manifestação da compulsão do melancólico. Porquê? Porque, a meu ver, medicalizou excessivamente a concepção de melancolia. Isto é, tornou-a exclusivamente uma categoria nosográfica. E, ao fazê-lo, perdeu aquilo que anima grande parte destas figuras. Ou seja, isso foi erradicado. E foi erradicado e isso levou a que a melancolia ficasse acantonada como o seu único vestígio, como uma especificidade da depressão, a depression major, mas captando aspectos meramente abstratos daquilo que é esta tradição. E, portanto, nós vemos o mesmo na tradição da assédia. Quando nós procuramos, ou se procurarmos entender fenómenos contemporâneos de ansiedade e de burnout, nós temos que estabelecer se preservamos esta lógica, a lógica do vínculo, ou se pura e simplesmente a tomamos como algo perfeitamente doentio. E o problema volta a ser o mesmo, que é nestas formas de ansiedade moderna e burnout, sobretudo ligados, lá está, às condições de trabalho, aquilo que acontece é que esse vínculo, esse entrosamento com as condições, com aquilo que é esperado, é tomado pelo sujeito como o mais íntimo de si. Portanto, ele é incapaz de se identificar com determinadas prestações que deve concretizar. E, portanto, eu não me vou alongar mais, mas estas seriam as minhas respostas. Cada uma delas teria uma infinitude de Muito obrigado. E de acordo especialmente quanto às últimas afirmações. Eu queria agradecer muito a excelente apresentação do Cláudio, as questões colocadas pelo Zé Morgado, dizer que nós acordámos, portanto, e peço a vossa compreensão, a Teresa e eu próprio acordámos em terminar esta sessão algum minuto antes das 5h30. Em todo o caso, eu não resisto, haveria um conjunto de questões a colocar sobre os diversos modos, estes três modos
da melancolia que o Cláudio tão bem apresentou. O modo em que ficou mais expectativa do nosso lado é a melancolia religiosa. Eu penso que ela voltará numa sessão, espero, próxima, eventualmente com um trabalho de Bruno Barreiros, nosso conhecido, sobre o Bosco de Leitoso, em que estas questões se colocam. Eu queria perguntar ao Cláudio apenas no que diz respeito à melancolia religiosa, há o lado obsessivo. Eu queria perguntar, que foi Não já percebi. explicitado um pouco por ambos, a minha pergunta é sobre a perturbação do afeto na melancolia religiosa. A melancolia religiosa, de qualquer modo, tem um âmbito muito amplo, que retomaremos em algum dia. A minha pergunta é, na relação consigo e na relação com o outro, e neste caso até com o outro, com a transcendência, as perturbações que há aqui, nomeadamente no plano da vivência da interioridade e naquilo que é a dimensão do amor para com Deus. Se bem entendi, trata-se de entender o que este fulcro íntimo, ou talvez o diálogo íntimo do sujeito, em certas visões confessionais, nesta ideia de um diálogo interior com o outro, vendo dessa perspectiva, que foi uma perspectiva que aqui não prossegui, porque parte daquilo que é este itinerário que eu apresento, há muitas sobreposições entre os modos de amar e a nova codificação dos modos de amar e a evolução da devócio moderna, em particular na mística. E ela é pautada a devócio moderna é pautada por uma demarcação em relação a modos estereotipados de relação com o outro transcendente. E quando nós vemos em Santa Teresa d'Ávila ou São João da Cruz como é que se desenvolve este diálogo interior, nós vemos uma animação que é perigosa para a própria religião instituída e que passa por toda uma série de obstáculos, de provações, de ordálios, mas que já não estão inseridos num esquema religioso diria, como explicar? Num esquema religioso de regulação deste percurso interior, deste diálogo interior. E daí que, quando pensamos na possibilidade da sua universalização, ele pode ser visto, inclusive, como ameaçador para as práticas religiosas, porque aquilo que é pedido pode, muitas das vezes, e aquilo que é obtido também, mesmo na tradição cabalística, aquilo que é obtido pode ser perigoso para a religião instituída e para os modos instituídos de relação com a transcendência. Mas não sei se consegui... Cláudio, é seguramente essa a questão. Voltaremos a ela. A Teresa, porventura, quer também dizer alguma coisa. Sim, eu queria sobretudo agradecer a comunicação do Cláudio. Para nós é muito importante e extremamente interessante. Pronto, realmente temos aqui estas três abordagens que nos interessam em particular. Eu ia até sugerir, não sei se o Adelino concordaria comigo, mas uma vez que esta última abordagem da melancolia do religioso, ou na figura do religioso, não conseguiste desenvolver como gostarias, podíamos deixar, agora, claro, vão-se meter as férias, mas deixarmos mais para a frente, talvez para setembro ou outubro,
e aí pudesses dedicar mais a esse ponto, assim numa apresentação que eventualmente até mais curta, mas só para, pronto, para não ficar assim interrompida a meio, não é? Porque é tão interessante. E, Ou porventura, portanto, essa seria uma possibilidade, ou, por exemplo, termos uma apresentação sobre o tema com um comentário desenvolvido do Cláudio, em que exato. Pois é, então poderia ficava uma coisa dizer mais o que agora não tive dinâmica. oportunidade, porque nós fomos-lhe cortando a palavra, Uhum. de Sim, alguma muito maneira interessante. dizendo, é preciso avançar. Eu tinha assim uma pergunta muito rápida, mas estamos com este problema de que temos que terminar em poucos minutos, mas eu não entendi muito bem o que é que significava os espíritos animais, e os espíritos vitais, ou seja, se significa a mesma coisa ou se são categorias diferentes. Se puderes responder rapidamente, fiquei só com São essa. categorias, são categorias ou subcategorias do mesmo tipo, que é um constituinte do sangue. E isto é fundamental desde Galeno. Galeno distinguiu entre espíritos corpóreos, espíritos vitais e espíritos animais propriamente ditos, Uhum. consoante o seu funcionamento em diferentes partes do corpo. E, portanto, e isso é uma questão decisiva. Eu aqui não desenvolvo e confesso até que não tenho tão presente atualmente essa questão, porque a fisiologia a mim não, Sim, Os claro. não espíritos, tem. os espíritos vitais são formados no próprio fígado e coração e eles difundem-se pelo corpo quando chegam ao cérebro por efeito de adustão, de aquecimento. Os espíritos vitais transformam-se em espíritos animais, mais subtis, mais finos, aptos a exercer um conjunto de funções próprias do animal, em especial dos animais racionais, portanto, do próprio homem, mas, portanto, são espíritos que se distinguem pela fineza, pela sua capacidade, portanto, de se elevarem e pela disponibilidade para servirem à alma nessas funções, porque os espíritos são componentes do sangue, mas são instrumentos da alma. Uhum. Uhum. Obrigada, É, obrigada aos dois. Acho que fiquei há muito diferentes, mais há diferentes esclarecida agora. componentes e diferentes funções dos espíritos animais. E, portanto, e isto aqui é algo que permanecerá, apesar da introdução de concepções mecanicistas e da nova medicina, esta ideia dos espíritos animais perdurará ainda nos séculos seguintes, o que é muito, muito interessante. Ela aqui é central para entender esta dinâmica em que o sangue torna-se incapaz de providenciar as funções principais. E funções de cognição, funções de sensibilidade, funções de digestão ficam impedidas com a distorção com a degradação dos próprios espíritos animais, no caso da combustão. E esta combustão associada a determinadas atividades exigentes ou desenvolvidas em contextos exigentes e adversos. Estas concepções surgem já muito desenvolvidas e a tripartição, agora não me recordo da designação de cada um dos tipos dos espíritos animais, precisamente, e não quero estar aqui a induzir em erro, mas esta distinção desses três tipos surge de forma muito detalhada em Galeno. E ela que depois vai ser prosseguida pelos autores árabes, ressurgindo nesta explicação do mecanismo da melancolia em Ficino, e que depois leva a toda esta tradição que recorre a esta ideia dos espíritos animais como um componente subjacente às diferentes atividades da alma, como o seu constituinte físico também, ou operatório, em termos da causalidade física, subjacente a essas atividades. E, portanto, é um conceito até, um elemento que tenho que rever, porque já vão anos em que não vejo isso Complexo, com detalhe. muito complexo. Então, obrigada. Eu fiquei um pouco mais esclarecida. É realmente um tema curioso. Agradeço muito a tua comunicação e continuamos, porque são temas que requerem sempre enfim, uma continuidade de reflexão e por isso é que estamos aqui neste seminário sempre neste processo. Então, muito Pronto, obrigada. obrigado pela vossa atenção também.
todos. Obrigada também ao José Morgado pelo seu comentário, ao Adelino. E Obrigado a vou todos. encerrar a sessão. E voltamos em setembro, com certeza. Sim. Talvez logo no início de setembro. Muito obrigada e boas férias, então, e boa estadia na terceira. Obrigado. Um abraço.